Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do Programa de Excelência Organizacional da Norte Bizian, o PEX. Bom pessoal, no primeiro vídeo nós vimos um pouquinho do conceito do programa e como ele está estruturado. Nesse segundo vídeo nós iremos abordar as 9 etapas de implementação do modelo, ok? Legal! A primeira etapa então está relacionada com o mapeamento e a revisão do plano estratégico da organização. Ou seja, nessa primeira fase nós iremos entender quais são as diretrizes estratégicas da empresa e vamos então iniciar o processo de desdobramento dessas estratégias, converter essas estratégias em planos de ação que possam ser executados pelos times, especificando claramente quais são as responsabilidades. Bom, na segunda etapa nós temos então a etapa de estruturação do escritório de melhorias, como nós já comentamos um pouquinho lá atrás no primeiro vídeo. Essa é a fase, pessoal, onde nós vamos criar uma equipe responsável por suportar esse desdobramento do plano estratégico e também por ser o responsável, o guardião das regras do Programa de Excelência Organizacional, ok? A terceira etapa, pessoal, tem a ver com a fase do acompanhamento do plano estratégico. Importante comentar com vocês que a estratégia, em essência, é composta por duas disciplinas. A disciplina da concepção do plano e a disciplina da execução. Ambas são igualmente importantes, tá certo? Portanto, é fundamental que tenhamos uma etapa do programa que seja dedicada então ao acompanhamento da implementação, de uma tal forma que possamos garantir que tudo aquilo que foi delineado, tudo aquilo que está escrito em papel, possa ser colocado em prática pela organização. Além disso, nesse processo de acompanhamento, nós criamos alguns rituais para exatamente olhar para essas estratégias, para os indicadores e checar se nós estamos ou não no caminho certo. Por exemplo, nós criamos o que nós chamamos de reuniões de gerenciamento estratégico, onde normalmente o presidente da empresa se reúne com os seus diretores para discutir as lacunas existentes entre o resultado atual e as metas que foram delineadas. De maneira muito similar, nós temos as reuniões de gerenciamento tático, onde os diretores se reúnem periodicamente, normalmente de forma mensal, com os líderes de área para fazer exatamente esse acompanhamento das metas. E nós temos também a criação do que nós chamamos de reuniões de cadência, que são reuniões menores, de curta duração, onde os líderes das áreas se reúnem com as suas respectivas equipes para poder discutir as suas metas, os seus indicadores e a progressão e a evolução dos planos desdobrados das iniciativas estratégicas. A quarta etapa do nosso programa é a etapa do entendimento da cadeia de valores da empresa. Ou seja, como a empresa está organizada, qual é a sua estrutura hierárquica. Nesse mapeamento, é importante que a gente consiga então definir quais são as equipes que irão participar da gamificação, ou seja, quais serão as células de melhoria que irão trilhar essa jornada em direção à excelência organizacional. Bom, pessoal, a quinta etapa, então, tem a ver com a criação das regras do programa. Uma vez que nós já entendemos como a organização está estruturada, agora é o momento de definirmos quais serão as regras pelas quais essas células irão se guiar para alcançar a excelência organizacional. É importante comentar que essa etapa não pode se restringir à concepção das regras, porque essas regras também precisam ser amplamente divulgadas para toda a organização. Normalmente o que nós fazemos nesse momento é planejar um evento para divulgação do programa para toda a empresa, demonstrando então a sua importância e o comprometimento de todos com a execução, começando pela alta direção. Esse é então o momento onde nós oficializamos todas as diretrizes relacionadas aos níveis de qualificação, critérios de avaliação, especificação de papéis e responsabilidades, a divisão das áreas, os métodos e ferramentas a serem aplicados, a trilha do conhecimento, a gamificação, entre outros. Todos esses elementos então compõem o pacote da quinta etapa do nosso programa. A sexta etapa, pessoal, tem a ver com o início da capacitação e da transferência do conhecimento para os integrantes das células. O objetivo é exatamente criar equipes de alta performance e fazer uma difusão gradual do conhecimento entre os colaboradores da organização.
Esse é um ponto de extrema importância, porque nesse momento nós estamos criando os meios para que as pessoas possam se desenvolver e alcançar os resultados e as melhorias que se esperam delas. Observem, pessoal, que nós não estamos desenvolvendo e divulgando um programa e deixando as pessoas sem ter subsídios, sem ter ferramentas para colocar tudo isso em prática, o que poderia gerar desmotivação dos times e perda de engajamento. Portanto, essa transferência de conhecimento é de fundamental importância. Bom, a 7ª etapa do programa ocorre em paralelo à etapa anterior e representa o início do processo de mentoria para as células de melhoria na aplicação dos métodos e ferramentas que foram apresentadas. Essa mentoria acontece por meio de uma sequência de reuniões de Gemba previamente agendadas. A mentoria tem como premissa a orientação e o fazer junto da primeira vez. E ao passo que a equipe vai ganhando confiança, promove-se então a apropriação efetiva do método e das ferramentas, atribuindo autonomia de execução para os times. A 8ª etapa do nosso programa, pessoal, tem a ver com a incorporação do programa de reconhecimento e recompensa, que nós chamamos de PRR, e que nada mais é do que um programa de meritocracia, que é muito pertinente de ser trabalhado nesse momento, porque nos permitirá plugar as regras do programa descritas no roadmap, ou seja, a própria gamificação instaurada pelo programa, com um sistema de meritocracia, reconhecendo e recompensando as pessoas pelo trabalho executado durante a jornada de excelência organizacional. Além disso, criamos nesse momento os mecanismos para promover a cultura do feedback, que é fundamental para que as pessoas possam se desenvolver enquanto técnicos ou mesmo enquanto líderes. Bom, pessoal, e por fim, a 9ª etapa do nosso programa tem a ver com a real jornada em direção à excelência organizacional. É nessa etapa onde são realizadas as auditorias para certificar que as áreas conseguiram cumprir com os requisitos previstos no roadmap e que estão habilitadas a receber um selo de excelência organizacional de acordo com o seu nível de maturidade. É importante comentar também que as auditorias nessa fase são tanto auditorias para que as células possam progredir nas etapas do programa, exatamente em direção à excelência organizacional, quanto auditorias de manutenção, ou seja, nós precisamos também certificar que as áreas permanecem engajadas, que as áreas permanecem cumprindo os requisitos pelas quais elas foram auditadas anteriormente. Ok? Bom, pessoal, com isso, então, nós percorremos as 9 etapas do nosso programa de excelência organizacional. E no próximo vídeo, nós iremos abordar um pouquinho mais em detalhes o processo de certificação das células e os principais benefícios do PEX. Então, pessoal, não percam o terceiro vídeo, que também vai trazer muito conteúdo interessante para vocês. Aproveitem também para se inscrever no nosso canal e, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até a próxima!